Que bom, estamos juntos mais uma vez, juntos somos mais fortes, juntos podemos nos ajudar mutuamente e é hora de pensar em como a gente pode não apenas conviver com essas doenças, né, diabetes, hipertensão, mas vencê-las. Olha que pensamento poderoso, já pensou você livre? E isso é totalmente possível. Daqui a pouquinho a gente conversa mais sobre isso. Trouxemos uma frase interessante para você hoje do livro Conselhos sobre o Regime Alimentar de Ellen White. Na página 51, ela diz o seguinte: a ação saudável e harmoniosa de todas as faculdades do corpo e da mente resultam em felicidade. E quanto mais elevadas e refinadas as faculdades, mais pura e perfeita a felicidade. Olha que interessante, todas as nossas faculdades, tudo que a gente sabe, tudo que a gente tem, se a gente conseguir elevar e dedicar a Deus e colocar em prática aquilo que a gente tem aprendido, estou falando na questão especialmente assim da saúde aqui, né? Que permeia todas as áreas da nossa vida, a gente vai ter felicidade. É uma promessa bonita e uma promessa que é feita para mim e para você hoje. Bom, diabetes, hipertensão são doenças que inclusive estão relacionadas. Eu já começo perguntando para o Dr. Fabiano, como assim? O diabetes pode levar à hipertensão, doutor? Tudo bem? Tudo bem. Infelizmente, essas doenças, o diabetes e a hipertensão, são as principais clássicas do que a gente chama de síndrome plurimetabólica. Geralmente o indivíduo que começa a adoecer por alguma dessas coisas, ele não tem só isso. Vem outras coisas aí, hipertensão, diabetes, dislipidemia, né, problema com colesterol e assim vai. Obesidade. Então, uma coisa potencializa a outra. Geralmente, mais que 70% dos pacientes que têm hipertensão têm diabetes e a recíproca também é verdadeira. Infelizmente, a notícia boa é que com modificação do estilo de vida você pode controlar e, entre aspas, eu digo entre aspas sempre, curar isso aí, mas porque vai depender de vocês. Não vai ser uma cura no estalo de dedos e simplesmente você vai poder viver sem tomar nenhum cuidado depois. Não, justamente o que faz com que você controle essas doenças é que vai te manter saudável, vai te manter curado. Até uns anos atrás a gente nunca falava em cura. Hoje a gente já começa a ver algumas pesquisas, algumas pessoas, alguns cases mostrando a reversão da doença, contanto que a pessoa mantenha a mudança que começou, né, doutor? Exatamente. Eu tenho vários pacientes no consultório que eram hipertensos, obesos, dislipidêmicos e pelo fato de começarem a fazer atividade física, perder peso, diminuir a ingesta de excesso de sal, de gordura, a gente conseguiu desmamar as medicações e ficaram sem medicações, mas fazendo o que tinha que fazer de forma regular. Já vi também esses mesmos pacientes, tô curado, beleza, e aí de repente começou a fraquejar na modificação do estilo de vida e voltou a ficar hipertenso, voltou a ficar diabético. Então eu já consegui desmamar insulina de paciente que inclusive tomava insulina, né, antidiabéticos orais, que são aqueles comprimidos, os antihipertensivos, e percebe-se muito essa dificuldade em manter a cura, entre aspas. Por quê? Porque é a modificação do estilo de vida. Então, dá sim para se curar, desde que você faça a sua parte. Tá. Simples assim, tem que fazer a sua parte. Agora é o seguinte, muitas pessoas jovens têm adquirido também o diabetes e a hipertensão, porém a gente viu aqui no dado, né, logo no começo do programa, que a maioria dos pacientes estão acima dos 60 anos. Ou seja, são doenças talvez do estilo de vida ao longo de uma vida inteira. A gente consegue, a partir dessas pesquisas, perceber que quanto mais o tempo passa, o diagnóstico vai ficando mais precoce, no sentido da maior capacidade de detecção, como também dessa vida mais estressada, com péssima qualidade, com menos sono, com menos atividade física. E aí, por causa disso, isso vai se somando, a gente diagnostica mais cedo, e se o indivíduo passou, entre aspas, né, incólume aí pelos 30, 40 ou 50 anos, fatalmente, depois dos 60 anos, a conta vem. Tá. Uns vão apresentar mais ou menos, entre aspas, uma certa resistência, mas pode ter certeza. O produto de uma vida, de um estilo de vida inadequado, dormindo pouco, trabalhando demais, não comendo de forma adequada, não fazendo atividade física, com excesso de peso, consumindo álcool, drogas, né, excesso de alimento processado, se por acaso você escapou até os 60, mas a maioria dos pacientes vão apresentar, infelizmente, alguma patologia desse nível por causa desse estilo de vida inadequado. Pois é, esse dado é triste, mas a gente precisa mudar e já tem mudado, viu, gente? Olha, tem gente pesquisando, fazendo experimentos consigo mesmo, mas tem
tem gente também pensando grande, pensando na população em geral. Vamos acompanhar agora essa matéria mostrando o que um cientista, os esforços dele, com relação à pesquisa de uma proteína que pode ser a salvação no caso dos diabéticos. Vamos ver. O cientista israelense Ilan Samishi é o criador de uma startup que promete resolver um dos maiores problemas de saúde do mundo. A tecnologia desenvolvida por Samishi envolve a produção de uma proteína natural tão doce que o cientista chamou de proteína hiperdoce. A invenção foi apresentada no ano passado durante uma feira de alimentos que aconteceu em Israel. O nome da empresa do cientista israelense é bem sugestivo, Amai. Não tem nada a ver com o verbo amar. É uma palavra japonesa que, em tradução para o português, significa algo que muita gente já conhece: doce. O cientista Ilan Samishi disse que o projeto da proteína hiperdoce foi criado há 3 anos. Ele acredita que foi graças ao conceito do que ele chama de comida tecnológica, muitas outras companhias alimentícias têm criado centros de inovação. O produto criado pelo israelense é uma versão mais saudável que o açúcar e ajuda a prevenir também doenças como obesidade e a diabetes. A equipe de Samishi se baseou em pesquisas que indicam que a alimentação é a chave para uma vida mais saudável. É mais uma pesquisa, né, mostrando que a alimentação saudável realmente está ali com uma vida mais saudável, uma vida longeva e com qualidade. Agora eu queria saber o seguinte: por que as pessoas que têm diabetes têm mais tendência a ter hipertensão, doutor? Por causa dessa questão da síndrome plurimetabólica, o indivíduo ele começa a ter problemas no centro da saciedade, em relação a comer quantidades de determinados alimentos, e aí uma coisa acaba puxando a outra. Então, se o indivíduo consome alimentos que são mais doces ou com menos sensação de saciedade, porque tem menos fibras, por isso que é importante ter os alimentos integrais, ele acaba consumindo mais, aumentando de peso e por conta de um estilo de vida inadequado vai se estressando e vai depauperando as reservas, no exemplo do diabetes, vai depauperando as reservas pancreáticas de insulina. Então, ao longo do tempo, ele vai engordando, essa resistência insulínica vai acontecendo e por causa dessa modificação, de novo, de genética, se você compara os diabéticos tipo 1, que são já no início da vida, bebezinhos ou crianças começam a ter o problema da doença, e o diabético tipo 2, que é um indivíduo que vai ganhando peso ao longo do tempo e por causa disso fica diabético, então a gente percebe claramente a atuação do estilo de vida no desencadear do diabético tipo 2. Assim como você percebe no desencadear, também você percebe no controle, na diminuição da necessidade insulínica. Então, matematicamente, se você perde peso fazendo atividade física, você diminui a necessidade de produção de insulina, evitando a manifestação do diabético tipo 2, que é o que pode precisar de insulina, não necessariamente precisa de insulina, como o diabético tipo 1. E isso, o estilo de vida, obviamente, cerca todos esses detalhes, essas estratégias de tratamento. Quando a gente pensa em intervenção, a gente precisa pensar mudanças em várias partes da vida. Por isso que talvez a doença sendo mais depois, né, da terceira idade, ou mais frequente na terceira idade, a mudança de hábitos também é mais difícil, porque você passou uma vida praticando de um jeito e de repente precisa virar. Alguns indivíduos conseguem fazer essa virada, outros acabam aceitando e convivendo com a doença. O grande problema é que a doença em si talvez não seja o principal problema. O problema são as complicações que podem vir. Por exemplo, hipertensão fatalmente vai gerar talvez insuficiência renal. Exatamente. As duas grandes complicações aí são as doenças cerebrovasculares, consequência direta, tanto da hipertensão quanto do efeito potencializador um do outro. E é interessante que quando a gente vê alguém que faleceu, né, de uma insuficiência, a gente nunca fala, faleceu de diabetes. A gente fala, foi o rim. Renal, isso, foi um AVC. Mas em primeira instância foi o diabetes que levou. Foi, porque você começa imaginando que a capa dessas artérias, né, das microartérias, desde o cérebro até a ponta do pé, ou seja, está tudo sendo literalmente depauperado, irritado por ter um índice glicêmico mais açúcar circulando, então isso vai conseguir desestruturar e torna aquilo mais inflamável e todo mundo vive num mundo estressado, preocupado, então quando tem um pico de estresse, que a pressão normalmente vai aumentar, e aí ela devia voltar para o normal, mas se o estilo de vida é inadequado, aquelas artérias são mais enrijecidas, então elas vão e não voltam. E por irem e não voltarem,
pode aumentar o risco de acidente vascular cerebral, do ataque isquêmico transitório ou uma insuficiência renal aguda, como Faz você todo muito bem sentido. colocado. Então, você imagine um estilo de vida estressado, um indivíduo inflamado, que bebe pouca água, que tem um pico de estresse e tem essas artérias duras. Insuficiência renal. E aí pode precisar de diabetes ou até pode morrer numa crise aguda. Infelizmente, eu já diagnostiquei pacientes com insuficiência renal que não sabiam que eram hipertensos ou que não sabiam que eram diabéticos. Olha aí. Por falta de cuidado nesse estilo de vida, principalmente de vida acima dos 40 anos, obviamente, que já tinham um estilo de vida inadequado, às vezes obeso, muito sedentário, que fazia uso de álcool, né, de cigarro, e aí uma coisa potencializava a outra. Doutor, com certeza o tratamento envolve ali o cuidado com o médico, né? Acompanhamento com o médico, exames laboratoriais, algum medicamento, mas o estilo de vida precisa vir de maneira bastante intencional. Não adianta a gente falar, não, mas eu estou comendo mais saudável, estou comendo arroz integral uma vez por semana. A mudança precisa ser meio que radical. Precisa. Vamos falar um pouquinho sobre o que de fato faz diferença tanto para uma quanto para outra. A gente sabe que a atividade física é imprescindível. Se você quiser ter controle dos dois ou até reversão da doença, precisa ter atividade física ligado com isso aqui, alimentação. Exatamente. Então, do ponto de vista de alimentação, primeiro, o brasileiro, ele tem hábito de comer muito sal. É uma cultura de deixar sal na mesa, de ir temperando as coisas. Até 25% das pessoas acima dos 40 anos pode ter uma hipersensibilidade ao sal, e isso, só por isso, já potencializa a chance de ser hipertenso. Agora, imagina se esse indivíduo, além de ter a predisposição genética por ser sensível ao sódio, ainda comer uma coisa que reserva e que armazena mais sal, tipo gordura, tipo açúcar, né? Parece mas como assim? Gordura chama açúcar, que chama gordura, que chama sal? Exatamente. Olha aí. O corpo, né? Às vezes você tende a comer alguma coisa ou outra, imaginando que você está com fome, na verdade você está com sede. Precisaria de beber água para diminuir essa necessidade. Só que é óbvio, é muito mais fácil, ou entre aspas, mais prazeroso para esse estilo de vida que está todo desregulado, consumir cada vez mais e mais. Então, vamos do ponto de vista da hipertensão. Esses fitoterápicos que existem aqui, tanto nas frutas como nas verduras, né, os temperos, o alho, o ideal é que esses alimentos eles tenham uma ação anti-inflamatória e vasodilatadora. Do ponto de vista prático, para deixar as artérias mais relaxadas, mais tranquilas, menos com tendência à hipertensão. O outro grande diferencial desses alimentos que estão aqui, né, os carotenoides aqui da cenoura, né, o resveratrol aqui do moranguinho e da ameixa. Qual que é a ideia? Quanto mais você vai produzindo, vai consumindo esses alimentos, eles vão desinflamando a capa das artérias e por causa disso ele vai relaxando essa artéria. Aí juntando com isso uma atividade física regular, vai desinflamando e vai estabilizando. Vai promover essa também membrana. a contração e dilatação dos vasos. Isso, e para impedir as complicações. Então, agora, parece que o senhor está me falando aqui de regeneração, porque se já é uma gordura que já está nas artérias, e muito provavelmente, se você tem mais de 50, 60 anos, vai ter esse acúmulo natural, né? Você está falando de regeneração através da alimentação? Exatamente. Ó, um dado espetacular. Deus é muito sábio quando ele fez essa máquina. Quando você tem o HDL colesterol, que é o bom colesterol, e se você não faz atividade física, a tendência dessa molécula é estar lá embaixo. O que esse colesterol bom faz? Ele vai na artéria e vai literalmente limpando, diminuindo a resistência dela para vasodilatar e fechar quando necessário e diminuindo a resistência para receber insulina quando necessário. Quando o indivíduo começa a fazer atividade física, ele além de baixar o colesterol ruim, que seria o total e o VLDL, o HDL começa a subir. Quando esse HDL começa a subir, existem vários trabalhos que mostram que existe regeneração do endotélio, da parte mais interna da hipertensão, que causa hipertensão, seja no rim, seja no cérebro, seja no coração, e isso é regeneração. Que Agora, lindo! Qual que é o detalhe? Você tem dados que em 6 semanas, a partir de uma atividade física regular, 40 minutinhos, 4 vezes por semana, você consegue começar a aumentar os níveis de HDL. Agora, parou de fazer atividade física, o nível despenca. Então, assim como você não pode deixar de tomar o seu remédio para a sua hipertensão se o médico não suspender, você não pode deixar de fazer atividade física. Eu já consegui desmamar pacientes que tinham 4 antihipertensivos, 2 antidiabéticos orais e insulina. O indivíduo perdeu 36 quilos para ser exato. E conseguimos. Mas ele
deu uma fraquejada ali, deu uma desanimada e deixou de fazer atividade física. Opa, a hipertensão começou a voltar. Opa, o diabetes começou a voltar. Então, eles andam para e passo. Você tem que fazer o acompanhamento médico, fazer os exames regulares, dá para desmamar a medicação e fazendo um bom estilo de vida. Se você fizer uma gestão ruim do seu estilo de vida, infelizmente a doença vai voltar. A gente relaciona infarto muito à hipertensão, mas será que ele também está relacionado ao diabetes? Está por conta dessa síndrome plurimetabólica, né? O indivíduo que tem essa instabilidade do índice glicêmico, ou seja, quanto mais ele come açúcar, mais flutua esta inflamação no endotélio. Quando você fala de açúcar, a gente precisa lembrar que ele está falando de tudo que é carboidrato, que é refinado, que vira açúcar também. Então, batata, macarrão, arroz branco, pão, exatamente, vira açúcar também, tá, gente? Então, não tem fibra para facilitar e para estabilizar essa carboidrato. transição, carboidrato exato na molécula, vai inflamar. E aí, por causa disso, o indivíduo que tem essa instabilidade acaba tendo mais resistência insulínica. Então, hipertensão provoca diabetes, que provoca hipertensão. O ciclo é meio doentio nesse sentido. Então, a única maneira de você quebrar essa cadeia é estabelecer esse alimento de qualidade, estabelecer atividade física de qualidade para desinflamar, porque no final, né, você já viu várias vezes, no final é tudo inflamação. A inflamação que vão ter vários desfechos. Pode ser um desfecho oncológico, pode ser um desfecho reumatológico. Circulatório. E principalmente do ponto de vista de prevalência, a maioria das pessoas que estão doentes com mais de 40 anos de idade no Brasil e no mundo onde tem pesquisa, tem hipertensão e tem diabetes, porque são doenças da vida moderna, do sedentarismo, desse estilo de vida complicado que a gente tem a tendência de não tomar cuidado e acaba sendo vitimado por essas doenças. Agora eu quero saber de você, o que é que você está fazendo aí com o seu diabetes, com a sua hipertensão, além de buscar o medicamento na farmácia popular todo mês, de pagar do seu próprio bolso um medicamento às vezes até mais elevado. O que é que você tem feito de verdade, honestamente, não precisa nem falar em voz alta aí para quem está na sala ouvir. O que é que você tem feito para buscar saúde de fato? A gente tem mania, né, doutor, de querer aquela cápsula mágica, aquela pílula ou aquele alimento. Abacate é bom para a saúde, é bom para o diabetes. Come abacate dia e noite até não poder mais ver abacate. Por 2 semanas aí você já esquece, não quer mais saber. Pensar no todo é super importante, né, doutor? Investir em toda a minha rotina faz diferença. As sociedades, tanto de hipertensão quanto de diabetes, né, de endocrinologia, sempre orienta o médico a chamar o paciente para a questão da modificação do estilo de vida nos próximos 6 meses, para ver se a gente consegue ficar com o mínimo de medicação possível, talvez, dependendo do nível da hipertensão, do diabetes, até não ter a necessidade de entrar com a medicação. Só que é muito triste ouvir no consultório assim, doutor, não consigo. Faz o seguinte, para garantir, você me prescreve a medicação e aí eu vou tentar fazer a modificação do meu estilo de vida. Na maioria das vezes as pessoas chegam, e aí, conseguiu alguma coisa? Eu sempre começo cobrando, e aí, tá fazendo atividade física? Tá fazendo dieta? Infelizmente, a maioria das pessoas se confiam naquela medicação e não fazem a modificação que ela de fato necessitaria fazer. Então, isso é triste, mas só depende da pessoa. E eu também já vi pacientes que ficam ali 2, 3, 4 anos, um belo dia tem um estalo, percebe que pode perder alguém, que está tendo uma limitação, por exemplo, uma retinopatia diabética que pode levá-la a ficar cego, e aí a pessoa fala, não, quer saber? Vou modificar. Eu percebo que, infelizmente, a maioria das pessoas tem esse clique quando vê potencial de perder alguma função, ela mesma, ou alguém muito próximo, um familiar querido que de repente... Aí acorda. É melhor ouvir esse conselho aqui no Vídeo de Saúde, do que você... É melhor, é mais barato e Exatamente. Custa menos e é menos dolorido também, com certeza. Agora é o seguinte, nunca é tarde para fazer mudança. Você que já está com diabetes avançado, você que já tem hipertensão há alguns anos, dá para fazer mudança e conseguir bons resultados ainda, né? Dá para fazer. Esse efeito de mudança do estilo de vida, por mais que a pessoa tenha 10, 20, 30 anos de doença, eu já vi pacientes com 30 anos tomando 2 tipos de insulina, 4 medicamentos comprimidos para diabetes, mais 4 para hipertensão, a gente conseguir desmamar e ficar sem medicação. Agora ele está falando de desmame com o profissional, então não vai tirar o medicamento por conta aí não, hein, gente? Teru, é muito importante você frisar isso, porque tem gente bem intencionada, mas não tem o risco da gravidade que é fazer. Ouvir uma alma boa falar, não, pode ficar, eu vou curar.
de novo, se quem desmama, se eu no meu consultório desmamo essa medicação, eu tenho uma responsabilidade civil e criminal. Tá ali na minha receita. Se acontecer qualquer coisa, eu vou saber, vou ter que internar, vou ter que tomar essa ou aquela medida. Quem não pode fazer isso, ou seja, não pode tirar o medicamento e não pode te dar o suporte se você precisar internar, por exemplo, por alguma complicação, porque são as doenças que mais matam e mais internam no país, simplesmente não pode. Então, às vezes a pessoa tem a história da teoria da conspiração, né? O médico vai prescrever, existe um lobby existe sim, mas você vai ter muita informação para procurar bons médicos, bons profissionais de saúde, para ter a melhor a abordagem disso aí, para você não ficar refém de quem só vai prescrever medicamento, mas vai fazer junto com você essa mudança do estilo de vida com responsabilidade. Tão necessária. Muito obrigada, doutor Fabiano. A gente vai acompanhar agora o raio-x da hortelã. Olha que legal, eu amo essa folhinha poderosa. Vamos ver. É muito bom fazer uma pausa no dia a dia para um chazinho de hortelã. Pois é, uma delícia, né? Mas você sabia que essa planta pode trazer diversos benefícios para a nossa saúde? Além de ser digestiva e calmante, ela pode trazer muitas propriedades essenciais para o nosso organismo. Por isso que a hortelã é o tema do raio-x de hoje. Famosa por fazer parte de saladas e sucos, a hortelã, ou conhecida como menta, possui diversas propriedades medicinais. Os benefícios da hortelã podem envolver desde efeito relaxante até recuperação e tratamento de queimaduras. Mas se você acha que a hortelã serve só para auxiliar nesse processo de digestão, está muito enganado. Além de reduzir aqueles desconfortos estomacais, essa planta serve também para prevenir inflamações. E sabe por que isso acontece? Porque a hortelã é rica em antioxidantes e fitonutrientes. Mas olha, não para por aqui. Essas folhas são milagrosas e podem ajudar a tirar dores de cabeça, é isso mesmo. As folhas da hortelã podem ser esfregadas na região da testa, acalmando enxaqueca e fortes dores de cabeça. Mas quando falamos em saúde bucal, você sabia que a hortelã pode ajudar? Essa planta pode garantir efeito anti-inflamatório e antibacteriano em nossa boca, ajudando na prevenção de infecções e também mau hálito e cáries. Nossa, quanta coisa boa! Então você sabe, vale a pena consumir a hortelã. Vale mesmo, Rafa. Seguinte, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta tem claramente, o Dr. César vai falar aqui sobre o comportamento briguento. Você conhece alguém? Tem alguém na sua família que é assim? Aproveita, fica juntinho aqui com a gente para você entender como lidar com esse tipo de comportamento. E ainda tem receita, esse tagine de jaca. Olha que legal. A gente já volta com tudo isso para você.